Bom dia, pessoal. Esse é o vídeo alusivo à aula número 4, a semana número 4, Direito Civil 6, sucessões. Trabalhamos no sábado, dia 24 de setembro, que eu me propus a passar para vocês. Sei que está um pouco em cima da hora, mas ainda em tempo de estudar para a nossa avaliação do logo mais. Então vamos lá, nessa aula nós trabalhamos semana número 4, como eu disse a vocês, cujo título é a vocação hereditária e excluídos da sucessão. Quando tratamos dos primeiros pontos de sucessão, ainda das primeiras aulas de sucessões, nós dissemos que para que alguém possa suceder outrem, é preciso que esteja vivo ou concebido, esteja dentro da ordem de vocação hereditária, ou seja um descendente, um ascendente, um cônjuge, companheiro colateral, bem como tenha sido contemplado em testamento, e além de tudo isso não pode ter sido excluído da sucessão. Então nós vamos hoje focar no estudo da exclusão da sucessão, lembrando que quando se fala em exclusão da sucessão, são as pessoas que são afastadas da sucessão. E essa exclusão ela pode se dar de duas formas, em princípio. A exclusão ela pode ser por indignidade e a exclusão ela pode ser por deserdação. Quando tratamos de exclusão por indignidade, o primeiro exemplo muito clássico que nos vem à mente nos tempos de hoje é o caso da Suzanne von Richthofen. Ali é um típico caso de exclusão por indignidade. Então, assim, a exclusão da sucessão tem por objetivo afastar as pessoas que têm a condição de herdeiro, seja legítimo ou testamentário, daquela sucessão. E aí essa exclusão ela tem como fundamento, como pressuposto o seguinte fato. Como também falamos nas primeiras aulas, quando se trata de sucessão causa-mortes, ou seja, de substituição de titulares de um patrimônio, sai uma pessoa que agora faleceu, então titular de um patrimônio, e entra em cena uma pessoa, um conjunto de pessoas na titularidade desse patrimônio em face de sucessão causa-mortes, nós dissemos que a premissa básica dessa transferência patrimonial entre o falecido e as pessoas que lhe sobrevieram tem como essência, como premissa, como eu já disse, a relação de proximidade, de afeição, de confiança existente entre o falecido e as pessoas que lhe sobreviveram. Desse modo, a partir do instante em que essa relação de confiança, de proximidade, de afeição, ela é quebrada por algum ato praticado pelo herdeiro em face do autor da herança ou de pessoas próximas a ele, a lei a repudia, a lei a afasta da sucessão, porque a diz não ser merecedora, porque diz não ser ela merecedora dessa transferência patrimonial. Então esse é o fundamento básico da indignidade, é o fundamento básico da deserdação, ou seja, das formas de exclusão da sucessão. Os casos de exclusão por indignidade, eles estão taxativamente previstos no artigo 1814 do Código Civil, que tem 3 incisos, e é bom que se diga, como eu já retratei aqui, que esse rol é um rol taxativo, não é um rol exemplificativo, não é um rol que admite interpretação extensiva para incluir ali outras situações que a lei não prevê. Como é uma regra que limita direitos, que tolhe direitos, ela deve ser interpretada restritivamente. É uma regra básica de hermenêutica, perfeitamente endossada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, as causas de exclusão por indignidade são, em essência, as seguintes: homicídio doloso, tentado ou consumado contra o autor da herança, seu descendente, seu ascendente, seu cônjuge, seu companheiro. E é importante destacar nesse primeiro inciso que a exclusão por indignidade ela independe de qualquer conclusão, ou melhor dizendo, ela independe da conclusão do processo criminal. Eu posso ter a exclusão por indignidade, que se dá na esfera civil, como vocês vão ver, sem ainda ter tido uma sentença penal condenatória. É bom que se diga, nesse particular, que em havendo absolvição, claro, em havendo absolvição no processo criminal, isso vai repercutir positivamente em favor do excluído, do potencial excluído, no processo civil também.
Ainda nesse particular, vale dizer o seguinte, que a inimputabilidade em face do menor, por exemplo, 18 anos, ela não tem efeito positivo em favor dele na esfera civil, porque para a exclusão por indignidade basta o cometimento do ato, independente se eu sou serei punido conforme as regras do Código Penal ou não. Estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa, essas são situações que que retiram a intenção de praticar o ato tido por indigno em face da autoderança das pessoas próximas a ele, de modo que nessas situações não poderá haver, ou pelo menos há fundamento muito claro para improcedência da exclusão por indignidade que for intentada, que for almejada nesse sentido. O inciso 2º do 1814 trata do cometimento de crimes contra a honra, contra a autor da herança e pessoas próximas a ele. Vocês podem verificar na leitura muito clara do inciso 2º, calúnia, injúria e difamação e denunciação caluniosa, inclusive estendendo isso ao decurso já falecido, em face das previsões da legislação penal sobre a calúnia contra os mortos, tá certo? E o terceiro inciso está diretamente ligado ao respeito, à soberania da vontade testamentária. A vontade do testador, a vontade daquele que confecciona o seu testamento, ela deve ser respeitada em absoluto. Qualquer interferência é punida veementemente, seja com as nulidades, com as possibilidades de anulação de testamento, seja também aqui punindo aquele que, mediante violência ou meios fraudulentos, grave ameaça ou meios fraudulentos, busca tomar a vontade do autor da herança, busca desvirtuar a sua vontade na hora da elaboração do testamento, de modo que essa pessoa também poderá ser excluída por indignidade. Então, esses três situações, esses três incisos do 1814, são aquelas que levam efetivamente à indignidade. Essas são as hipóteses de indignidade, não admitindo, como eu já disse, interpretação extensiva. Ok, uma vez acontecendo uma situação dessa, qual é o procedimento para exclusão da sucessão? Qual é o procedimento para que eu possa ser excluído, ou que eu venha a ser excluído, ou que eu possa excluir alguém? Então, vamos lá. A partir do falecimento do autor da herança, a partir da abertura da sucessão do autor da herança, nasce o prazo de 4 anos para que qualquer pessoa que tenha legítimo interesse possa ajuizar uma ação chamada de ação de exclusão por indignidade. Ação de exclusão por indignidade. Então, prazo de 4 anos para intentar essa ação após a abertura da sucessão, ou seja, após o falecimento. E quem é que tem o legítimo interesse? Todas as pessoas que, com aquele afastamento, terão interesse patrimonial direto. Então, os herdeiros de classe subsequente, os herdeiros de mesma classe, a Fazenda Pública, quando se tratar de um herdeiro universal, o Ministério Público, quando estiver representando interesse de herdeiro menor ou incapaz. Então, essas pessoas, apenas comprovando o interesse patrimonial, é que eu posso me valer da ação de exclusão por indignidade, certo? Então, esse é o procedimento. Uma vez recebida a petição inicial, respeitar-se-á naturalmente o contraditório e a ampla defesa. E uma vez transitada em julgado essa sentença de procedência do pedido de exclusão, os efeitos da exclusão, eles retroagem à data do falecimento. É como se aquela pessoa nunca tivesse sido herdeiro do falecido. Para o excluído por indignidade, melhor dizendo, o excluído por indignidade é considerado como pré-morto. Há uma pré-morte civil ou uma pré-morte ficta. Ele faleceu para efeitos civis antes do próprio autor da herança. Isso significa dizer que ele gera direito de representação para os seus descendentes. O direito de representação do artigo 1851, que nós já tratamos em aulas anteriores, ele vai nascer aqui também na exclusão por indignidade, o mesmo acontecendo com a deserdação, é bom que se diga, tá bom? Já adianto desde já. Então, os descendentes daquele excluído, daquele deserdado, considerados ambos pré-mortos civis, pré-mortos fictos, falecidos antes do próprio autor da herança, para efeitos civis, eles receberão herança por direito de representação. Os descendentes do excluído
os descendentes do indigno ou do deserdado receberão herança por direito de representação nos mesmos modos que já estudamos em aulas anteriores, ok? Em aulas anteriores. Lembrem que direito de representação só existem duas classes de parentesco, entre os descendentes, na sucessão dos descendentes, e na sucessão dos colaterais, apenas e tão somente em relação aos filhos de irmãos pré-mortos, neste último caso, ok? Então, até o transjugado, o herdeiro tem toda a condição de administrar patrimônio, e aí pode o interessado se valer de medidas cautelares de urgência específica para sobrestar esse direito. O indigno, ele pode ser reabilitado. A gente chama isso também de perdão. Então, existem duas modalidades de perdão, o perdão tácito e o perdão expresso. No perdão tácito, uma vez que o autor da herança o autor da herança tenha tomado, naturalmente ainda vivo, conhecimento sobre o ato indigno, ele pode, em seu testamento, contemplar aquele cidadão, aquele agente do ato indigno com um patrimônio, sem fazer referência a nada alusivo ao ato cometido. Ele apenas faz o testamento, sabendo, ciente de que houve o cometimento do ato, ou seja, preferencialmente é necessário, obviamente, que é exigido, melhor dizendo, preferencialmente não, é exigido, é necessário que esse testamento tenha sido feito após o cometimento do ato, já é o primeiro indício de que ele tinha conhecimento, e eu preciso comprovar naturalmente que ele tinha conhecimento acerca do ato cometido, e mesmo assim ele foi lá e me contemplou em testamento com um bem específico, com uma fração de sua herança. E aí esse perdão, chamado de perdão tácito, já que eu não fiz referência nenhuma ao ato, no ato testamentário, no testamento, esse perdão tácito, qual a consequência dele? O direito do indigno estará restrito àquilo que consta do testamento. Mesmo que ele seja um herdeiro necessário, um herdeiro legítimo, até mesmo um herdeiro universal, o seu direito fica restrito àquilo que contém no testamento. Tá certo? Já o perdão expresso, eu me utilizo desse mesmo testamento ou um documento autêntico para dizer o seguinte, expressamente, que perdoo aquela pessoa, que reabilito aquela pessoa. Esse perdão, por ser expresso, por fazer referência direta ao ato, ele faz com que o potencialmente indigno não o seja mais considerado, não possa mais ser considerado como tal, e ele angarie novamente todo o seu direito sucessório. Ou seja, enquanto o perdão tácito ele é limitado, né, no efeito positivo, o perdão expresso ele é amplo, ele é absoluto. O perdão tácito é relativo, o perdão expresso ele é absoluto, porque devolve ao herdeiro a integral condição de sucessor do autor da herança, tá certo? Então, em relação à indignidade era isso. Passo agora rapidamente a falar sobre a deserdação. Os casos de deserdação são os mesmos do 1814, somado a dois outros artigos do Código Civil, 1962 e 1963. Então, 1814, 1962, 1963. É bom que se diga, lá voltando um pouquinho para a exclusão por indignidade, que no inciso 2º do 1814, para fins de indignidade, para fins de exclusão por indignidade, eu preciso da condenação criminal em crime contra a honra, ok? Só esse detalhe que faltou mencionar para vocês lá. Então, a deserdação são esses os casos de deserdação, e ela tem uma diferença, um diferencial. Qual é o diferencial? É preciso que no testamento do autor da herança conste a deserdação. Então, eu vou fundamentar, dizer que André, meu herdeiro, incorreu no artigo tal do Código Civil 1814, ou 962 ou 963, ou praticou essa ou aquela ação prevista na legislação, e com base nisso, no meu testamento eu o deserdo. Então, eu preciso desse primeiro comando. Abriu a sucessão, recebeu o seu testamento, o juiz abriu o testamento para o cumprimento, vai verificar lá que tem um ato de deserdação. A partir da abertura daquele testamento, nasce o prazo de 4 anos, para que aqueles que tenham legítimo interesse patrimonial, do mesmo jeito que eu disse, por excluído por indignidade, possa ajuizar a ação chamada de deserdação. Ação de exclusão por deserdação ou simplesmente ação de deserdação.
Então, 4 anos a partir da abertura do testamento. Enquanto a exclusão por indignidade era 4 anos a contar da abertura da sucessão, para a ação de deserdação, 4 anos a contar da abertura do testamento. Certo? Então, os casos de deserdação, como já disse, 1814, 1962 e 1963, não se admite interpretação extensiva, ok? Não se admite interpretação extensiva. Os efeitos são os mesmos, os efeitos da sentença, os efeitos de pré-morte, como eu já falei aqui, e o perdão é exclusivo, para os indignos, nada impedindo, claro, que após fazer o testamento deserdando alguém, eu faça posteriormente um novo testamento. E aí automaticamente aquele testamento vai revogar o anterior e aí cai por terra a deserdação, desde que eu faça referência expressa a essa circunstância no segundo testamento, ok? Bons estudos, espero que tenha sanado qualquer dúvida em relação a isso. Até mais.